E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências, na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre vacinas. O nosso conteúdo está na página 258 do seu livro. Qual é o conteúdo de hoje? A proteção conferida pelas vacinas. Hoje nós vamos reforçar a importância das vacinas. E podemos até contextualizar com a nossa realidade hoje, a importância que está sendo a vacina contra a Covid, né? Então, por que a vacina é tão importante? Por que precisamos ficar atento à tabela de vacinas, desde o nascimento até a idade adulta, os mais idosos precisam sempre ficar atento e tomar os cuidados necessários e vacinar quando preciso, tá certo? Então vamos começar o nosso conteúdo de hoje, está aí na página 258, certo? E por que a vacina é tão importante? Porque a vacina é a proteção, né? Quando a gente se preocupa nesse período de vacinação, por quê? Porque ela é a proteção mais eficiente contra as doenças infectocontagiosas. Vocês já estudaram que as doenças infectocontagiosas são aquelas que passam, né, e são transmitidas de uma pessoa para outra. E a maneira que a gente tem para se prevenir, para combater essas doenças é a vacinação, tá certo? Ela é a proteção mais eficiente. Todos esses conteúdos de hoje nós estamos no livro, começando a partir da página 258, tá certo? Muitas pessoas nem imaginam que ao ser vacinado contra uma doença, o corpo está recebendo os próprios micro-organismos que causam essa doença. Nossa, aí de casa você está dizendo, nossa, então eu vou ficar recebendo o vírus da doença, isso não é perigoso? Não, não é perigoso. Exemplo, a vacina contra a pneumonia é fabricada com a bactéria que causa a pneumonia. Aí você pode dizer, isso não é perigoso? Não, vou explicar por quê. Por que isso não é perigoso e por que as pessoas não ficam doentes ao tomar vacinas? Porque nas vacinas, os micro-organismos estão atenuados, ou seja, estão enfraquecidos ou estão mortos. Eles não são capazes, né, de causar doença, mas eles são importantes porque despertam a reação do nosso sistema imunológico. Lembra quando a gente estudou o sistema imunológico na aula passada? Que é a defesa do nosso corpo. Então, a partir do momento que esses micro-organismos entram dentro do nosso corpo, o nosso sistema imunológico vai se proteger, né? Vai combater essa doença. Por isso que a gente fica imunizado daquela doença, porque a gente vai despertar, esse vírus vai despertar dentro do nosso corpo o combate àquele tipo de doença, certo? Assim, o próprio corpo da pessoa vacinada produz anticorpos que eliminam micro-organismos, tornando-a imunizada, ou seja, ela fica protegida contra a doença. E se mais tarde ela for contaminada de forma ativa desse micro-organismo, os anticorpos entrarão em ação para eliminá-los. Há vacinas, nós vamos ver dois tipos de vacina. Há vacinas que protegem a pessoa por toda a vida, que é o caso da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A gente só precisa tomar a dose dela quando criança. E aí, depois que você toma, você está protegida para o resto da sua vida. E outras vacinas que, com um determinado tempo, ela precisa de um reforço. São o caso das vacinas do tétano e da febre amarela, que a cada 10 anos as pessoas devem receber novas doses para continuar protegida. Hoje nós estamos vivenciando esse período de pandemia e observando a importância da vacina contra a Covid. Então vamos ficar atento quando a gente chegar
o período. Algumas pessoas já foram vacinadas, né, porque estão na linha de frente. Outros profissionais estão sendo também agora sendo chamados. E também os idosos. Por quê? Porque eles são o grupo de risco, certo? Nós vamos ver que a vacina no Brasil tem uma história muito antiga, né? Então, a primeira vacina contra a varíola foi criada, foi a primeira a ser utilizada aqui no Brasil, foi em 1804. Então, o número de casos da doença diminuiu. E em 1973, ela foi praticamente erradicada, ou seja, declarada extinta. Então, você viu aí a importância das vacinas. As vacinas, elas podem acabar, erradicar com determinadas doenças, certo? Então, nós vamos ver também que no início do século XX, grande parte da população do Rio de Janeiro não aceitava ser vacinado, porque as pessoas tinham medo da vacina, porque diziam que a vacina poderia trazer a doença. Exatamente porque muitas histórias foram espalhadas de forma errada. As pessoas não entendiam bem o significado das vacinas. Então, houve muita revolta, muitas pessoas não queriam se vacinar, teve inclusive a revolta das vacinas. Mas logo depois, tudo foi esclarecido e hoje as pessoas se preparam para ser vacinadas porque sabem da importância da vacinação, desde criança até o idoso, né? E no livro aí, vocês podem até observar, na página 261, vocês vão pegar o livro que tem todo o calendário de vacina, quais são as vacinas que preciso tomar, o período, as vacinas que precisam ter reforço e as outras que você precisa apenas tomar uma vez e está protegida para toda a vida, tá certo? Então, com certeza o professor de sala vai reforçar para vocês esse tema que é muito importante, bem atual, certo? E é preciso ficar atento e se proteger, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.